Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é como reaproveitar uma tela. Nós artistas estamos sempre no meio de muito material porque a gente ama fazer o que a gente faz, seja com acrílica ou com óleo. Tem hora que tem telas que a gente não sabe mais onde colocar. A gente não quer jogar no lixo, mas também não quer continuar aquela pintura. E o que é que a gente faz? A gente deve reaproveitar. É exatamente isso que eu vou mostrar na aula de hoje, seja para pintar com a tinta acrílica ou mesmo com a tinta óleo. E qual a melhor opção? O gesso acrílico ou a base acrílica? Para saber qual das duas opções e como fazer, você já sabe. Não saia daí! Nós artistas estamos sempre produzindo, estudando, pelo menos é o que se espera de um artista, que ele produza. Mas também não quer dizer que toda essa produção é aproveitada. Alguma coisa a gente precisa descartar. Não ficou muito bom, foi um estudo apenas. Então, quando a gente está fazendo o estudo, a gente está em busca de um processo. E aquele processo não deu certo, faz novamente até encontrar o caminho. O caminho é justamente a validação de um processo. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade com flores, porque eu exercito pouco flores. Do mesmo jeito que eu tinha dificuldades em fazer paisagens, fazia poucas paisagens. Eu pintava sempre natureza morta e exercitava muito. Então eu faço as frutas com uma facilidade, aves também eu pratico bastante, então faço com mais facilidade e já tenho o meu processo validado. Eu sei que aquele objetivo eu vou atingir fazendo cada etapa do jeito que eu faço e ensino para meus alunos. Mas voltando ao floral, diversas telas que eu tentei fazer o meu floral e não ficou muito bom, e com isso a tela ficou ali encostada. Existem dois bons motivos para a gente reaproveitar uma tela. Primeiro, nós somos artistas finos, não ricos. Então, a gente comprou a tela. Ela não brotou de uma árvore, não brotou do chão e a gente gastou. Então, se a gente gastou, precisa fazer valer. Então, é um motivo para reaproveitá-la caso você não goste do que está pintado ou desista mesmo. O outro motivo, se você for um artista fino e rico, é a questão do espaço. Tem hora que não tem mais onde colocar tanta tela e a gente fica com pena de jogar fora porque tem alguma coisa pintada, enfim, e vai acumulando. Então, são dois motivos bem legais que eu estou dando para você reaproveitar uma tela. Mas não é de qualquer forma que se aproveita uma tela. A forma que me perguntam demais, eu tenho tinta de parede acrílica, posso pintar a minha tela? A resposta é não. Essa tinta ela não está preparada para a elasticidade que uma tela tem. Então, com isso, fica quebradiço. Essa base que você aplicou vai puxar a tinta e não vai deixar você fazer o degradê do jeito que você sonha. E fica uma tela fosca. Por mais óleo que você bote, ela vai continuar fosca. Então, não fazer com tinta de parede. Mesmo colocando tela, não fica bom para reaproveitar. Nem mesmo para utilizar da primeira demão, tem que ser com gesso. Existem diferenças quando você pinta uma tela com a tinta óleo e com a tinta acrílica. Vamos começar pela simplicidade que é reaproveitar uma tela que você pintou anteriormente com a tinta acrílica. Você pode pintar novamente de branco com a tinta acrílica, que vai cobrir o que você fez, seja fosca, seja vinílica, não importa se a tela foi acrílica, pode pintar por cima. Também pode aplicar a base acrílica por cima e pintar, tanto branca quanto pigmentada. Aqui eu tenho a pigmentada. Você pode, se você já tiver a base acrílica branca e quiser pigmentar, você pode ir no armazém de construção, comprar esses pigmentozinhos, colocar umas gotinhas, mexer.
fazer o tom que você deseja, seja de azul, de verde, de vermelho, qualquer cor serve para você fechar. Eu escolho o azul quando eu vou pintar paisagem, cinza quando eu vou escolher paisagem. Quando eu vou fazer natureza morta, geralmente eu coloco um tom terroso, então vai depender do que eu pretenda pintar posteriormente. Mas geralmente eu tenho utilizado muito o cinza. Eu gosto do cinza, é bastante neutro, não é uma cor que se choca tanto com o branco e também não é tão pesada para se chocar com o preto. Então, aqui, tinta acrílica não precisa. Pega um carvão, anota bem grande assim na parede. Quando você for pintar uma tela acrílica, para pintar com tinta acrílica, não precisa aplicar o gesso acrílico. Não precisa. É uma preparação para tinta a óleo, porque no processo de secagem da tinta a óleo, ele precisa passar pela oxidação. A tinta a óleo seca oxidando. Essa oxidação pode prejudicar a fibra do seu tecido. Já a tinta acrílica seca por evaporação, ela não está nem aí se a tela está com gesso ou não está, ela vai secar igual. Então é um desperdício, ó, de grana. Tinta acrílica não usa gesso acrílico. Usa base acrílica quando for reaproveitar ou a própria tinta acrílica. Anotado? Agora vamos para a tela que eu pintei com a tinta a óleo. Essa sim, a gente precisa ter algumas questões para pensar. Alguns artistas perguntam, eu não quero mais pintar com essa tela, eu posso passar gesso acrílico e reaproveitar? O gesso acrílico é para passar nessa fase aqui, ó, que a tela está branca. Quando a gente não tem garantia de que o fabricante fez a imprimação da tela, aí você mesmo vai garantir a imprimação trabalhando com o gesso acrílico. Tela branca, lembra? Branco do gesso acrílico, tela branca é para isso que serve. Ah, mas eu vou pintar a tela branca com tinta acrílica. Eu já expliquei. Se vai pintar com tinta acrílica, não precisa de gesso. É só pintar, só ser feliz e pintar diretamente na sua tela branca. Aqui, como eu falei, essa pintura foi feita com tinta a óleo e eu quero reaproveitar. E aí eu peguei de propósito gesso acrílico e coloquei um pouco de pigmento nela para ela ficar cinza. E o que acontece? Não pega. Veja que ela abre todinha porque essa parte aqui que já está seca, ela cristalizou. Com o processo de oxidação, a tinta a óleo forma uma película. Essa película tem nome, se chama filme. Criou um filme que não aceita uma tinta que leva tanta água assim. E mesmo que aceitasse, o gesso acrílico é para essa fase. Não é para esta fase que eu quero reaproveitar. Essa tela já foi pintada. Pense num bolo que você vai colocar numa forma de bolo. E você vai colocar a margarina ou a manteiga e colocar aquele pozinho do seu trigo, né? Isso aí é uma preparação. Então você não faz essa preparação depois que você joga o bolo dentro, não é verdade? Você joga antes. É a mesma coisa. Aqui é a nossa forma de bolo limpinha que você tirou do armário, vai colocar, vai untar ela para receber a tinta, para receber a massa. Aqui você já sujou a sua forma de bolo, então não vai adiantar colocar mais, não vai adiantar mais untar, porque aqui já foi feita a desgraça. Pode-se assim dizer. Então, quer dizer que eu não posso aproveitar uma tela que eu pintei com a tinta a óleo? Espera lá, eu falei que não pode passar gesso acrílico porque não adianta. É hora de passar a base acrílica. A base acrílica, sim, vai poder ser reaproveitada aqui na tela. Então, eu vou pegar um pouquinho da base acrílica.
que é justamente para isso. Então a base acrílica tanto serve para pintar com a tinta óleo, como serve para pintar com a tinta acrílica, quando a tela já for pintada. Então quando eu passo, é bem diferente o resultado, ela não abre mais, ela se mantém fechadinha. E se eu quiser, posso sim pigmentar com um pouquinho do pigmento. Pode ser o pigmento de parede, pode ser um pouquinho da tinta acrílica, desde que ela seja fosca, tá? Esse detalhe é bem importante, a tinta acrílica precisa ser fosca, caso você queira utilizar com a base acrílica. E aí pega, ó, super de boa. Se você reparar, eu fiz aqui uma demonstração e ficou partes com falha. Quando eu coloquei a tinta certa, ficou todo granulado embaixo. Se for proposital, você pode até fazer uma técnica, mas não era essa a minha intenção. Então essa tela aqui, antes de aplicar, eu vou lixar toda a imperfeição dela, para que isso não ocorra. Essa aqui foi pintada com a tinta acrílica. E eu vou passar base acrílica, que vai fechar sem fazer aquela abertura. Essa tela aqui eu pintei com tinta acrílica e agora eu posso pintar com tinta óleo, tinta acrílica. E alguns artistas me perguntam, mas eu sou obrigada a preparar a tela com gesso acrílico para pintar? Não, você não é obrigada a nada. O que eu tenho feito aqui durante alguns anos online, cerca de 6, 7 anos no formato online, e mais de 25 anos de sala de aula. Então eu já testei muito material. Então quando eu digo para fazer dessa forma, é a melhor forma que eu conheço. É a forma que eu testei, é uma forma que eu já vi que deu certo, e a forma que estão tentando fazer uma gambiarra, eu sei que dá errado. Então, se você quer tentar fazer com tinta de parede, faça. Só não me pergunte, mas se eu não fizer assim, não faça. A orientação é esta, segue quem quer. Outra coisa legal de colocar um pigmento já dentro da base acrílica é que você só precisa dar uma demão. Geralmente, se a gente fosse pintar com o branco, precisaria pintar mais de uma vez para cobrir a cor que está por baixo. Aqui, ó, tela nova, de novo, sem nenhuma marca. Essa daqui eu não tinha aplicado nada antes. Pintar logo a lateral, fica tudo bonitinho. Chega a dar vontade de pintar. Depois eu pinto, para não perder tempo. Pronto. Então aqui, essa tela foi pintada com tinta acrílica e agora passada base acrílica com pigmento. Ela pode ser pintada com acrílica ou com óleo. Ela já foi selada anteriormente com acrílica, então ela já fez o papel praticamente do gesso acrílico, protegendo esse tecido. Aqui eu também tinha colocado, ó, ficou cheio de marca. Aqui vai precisar lixar. Então eu vou fazer isso agora. Mesmo colocando um pouco de água, ela não abre, porque
A base acrílica foi desenvolvida para isso. Não teria razão para a indústria fazer dois produtos iguais com nomes diferentes. São funções diferentes. Prontinho. A outra tela que eu já havia aplicado, praticamente seca. E veja que não tem nenhuma abertura. Eu posso até dar outra mão se eu quiser, mas aqui não precisa, então eu vou colocar esse cinza nas laterais dela. Vai ficar tudo bonitinho. Pronto, quando secar as outras partes, eu pinto a de baixo. E aqui tá aquela cheia de problema, com marca, com linhas, que não ficou bom. Então, não vou perder, claro que não. Quando secar, eu vou lixar e passar a base acrílica. Existem bases acrílicas já prontas, já pigmentadas, a Corfix produz. Você pode comprar. É um produto só que já faz tudo. Ele faz a imprimação e a imprimatura. Tanto prepara a tela para acrílica quanto para óleo, porque é gesso misturado com base acrílica. Então, ele é um produto 2 em 1. E você pode comprar base acrílica e pigmentar com o seu pigmento comprado no armazém ou a tinta acrílica, desde que ela seja fosca. Não bota tinta vinílica. A vinílica é essa desses tubinhos pequenos aqui, geralmente elas são desse tipo vinílica. Na linha nacional, a Corfix tem acrílica artes, e para você fazer no tom de cinza, você compra o preto, e algumas gotinhas também vão dar um ótimo resultado para sua pintura. Prontinho! Uma tela novinha em folha para você pintar uma linda obra de arte, se apaixonar e colocar na sua galeria. Aquela tela que vivia por lá, solta ao relento, vai ser reaproveitada, porque agora você sabe como fazer. Se essa dica foi importante para você, não esqueça de fazer um comentário, deixar o seu like e compartilhar para algum colega que está entulhado de telas e não sabe o que fazer. Um grande beijo e até a próxima aula.